Ele guardou uma carta por 15 anos, esperando o dia de agradecer ao homem que salvou sua vida com um simples café e pão. Quando finalmente voltou, nenhum dos dois estava preparado para o que aconteceria a seguir. Em uma pequena cidade do interior, existia uma padaria que abria suas portas todos os dias às 5 da manhã. Seu Antônio, o dono, era conhecido por sua generosidade silenciosa. Ele nunca falava sobre os pães que dava para quem não tinha dinheiro, nem sobre as vezes que deixava alguém levar fiado sem cobrar depois. Uma manhã fria de inverno, um homem entrou na padaria. Suas roupas estavam sujas, o rosto marcado pelo cansaço de quem havia passado a noite ao relento. Ele pediu um café e um pão, mas quando foi pagar, suas mãos tremiam e vazias não encontraram nada. Nos bolsos rasgados, "Não tenho dinheiro", ele disse, com a voz embargada pela vergonha. Seu Antônio não hesitou. Serviu-lhe o café quente, 2 pães frescos, e ainda adicionou um pedaço de bolo que havia sobrado do dia anterior. "Coma com calma", foi tudo que disse, com um sorriso gentil que não julgava, apenas acolhia. O homem comeu em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando terminou, agradeceu rapidamente e saiu pela porta, desaparecendo na neblina da manhã. Seu Antônio voltou ao trabalho amassando a próxima fornada de pães, sem pensar muito no ocorrido. Para ele, aquilo era apenas o que qualquer pessoa decente deveria fazer. 15 anos depois, os anos passaram como páginas de um livro que folheamos sem perceber. A padaria continuou ali, resistindo às mudanças da cidade que crescia ao redor. Seu Antônio estava mais velho, os cabelos completamente brancos, mas o mesmo sorriso gentil permanecia em seu rosto. Certa tarde, um carro parou em frente à padaria. Dele desceu um homem bem vestido, com um terno elegante e uma maleta de couro. Ele observou a fachada da padaria por alguns minutos, como quem revisita memórias guardadas há muito tempo. Ao entrar, perguntou por seu Antônio. Quando o velho padeiro apareceu, secando as mãos no avental branco de farinha, o homem se aproximou com os olhos brilhando. "O senhor se lembra de mim?", perguntou. Seu Antônio olhou atentamente, tentando encontrar na memória aquele rosto que lhe parecia vagamente familiar. "Mas os anos tornam difícil reconhecer as pessoas que cruzam nossas vidas apenas uma vez. Me desculpe, mas não consigo recordar", respondeu com honestidade. O homem sorriu, e naquele sorriso havia algo de emocionado, de quem carrega uma história importante no peito. "A história revelada há 15 anos, eu entrei nesta padaria. Era inverno, eu estava sem dinheiro, sem rumo, sem esperança. O senhor me deu café, pão e um pedaço de bolo. Mais do que isso, me deu dignidade quando eu achava que não merecia nem ser olhado nos olhos." As palavras fluíam enquanto seu Antônio ouvia atentamente, tentando buscar na memória aquele momento entre tantos outros semelhantes. "Aquela manhã foi um divisor de águas na minha vida", continuou o homem. "Eu estava a caminho de desistir de tudo, havia perdido meu emprego, minha família tinha me abandonado por causa do alcoolismo, e eu não via sentido em continuar. Mas a gentileza do Senhor, sem perguntas, sem julgamentos, me fez lembrar que ainda existia bondade no mundo." O homem abriu a maleta e tirou de dentro um envelope amarelado pelo tempo. "Naquele dia, quando saí daqui, sentei num banco da praça e escrevi uma carta. Prometi a mim mesmo que um dia voltaria para agradecer pessoalmente. Mas a vida me levou para longe, para outras cidades, outros desafios. Consagui-me e Hirger, fiz tratamento, reconstruí minha vida. E durante todos esses anos guardei esta carta, esperando o dia de voltar. Pare agora e pense. Existe alguém na sua vida que merece um obrigado que você nunca disse? Aquele professor, aquele amigo, aquele familiar que fez diferença quando você mais precisava? Não espere 15 anos. Pegue seu celular agora, escreva uma mensagem, faça uma ligação. A gratidão que você expressa hoje pode mudar completamente o dia de alguém. Faça isso antes de continuar lendo. O poder da gratidão." Seu Antônio pegou o envelope com mãos que tremiam levemente. Dentro havia uma carta escrita à mão, com letra irregular, em um papel simples de caderno. As palavras eram poucas, mas carregadas de emoção. "Obrigado por me lembrar que eu ainda era humano. Prometo honrar sua bondade me tornando uma pessoa melhor. Hoje sou gerente de uma empresa de construção em São Paulo", disse o homem. "Tenho uma esposa maravilhosa, 2 filhos e tento todos os dias ser para alguém o que o Senhor foi para mim naquela manhã. Financio tratamentos para pessoas em situação de rua. Trabalho como voluntário em centros de recuperação, mas faltava fazer isso. Voltar aqui e dizer obrigado." Havia lágrimas nos olhos de ambos. Seu Antônio abraçou aquele homem que ele havia ajudado sem saber que estava, na verdade, plantando uma semente que cresceria e se multiplicaria de formas que jamais imaginara. Lições de uma carta esquecida. Esta história nos ensina várias lições profundas sobre gratidão e gentileza. A primeira é que nunca sabemos o verdadeiro impacto de nossos pequenos gestos. O que para seu Antônio era apenas uma ação natural e corriqueira,
para aquele homem foi um ponto de virada que mudou completamente sua trajetória. A segunda lição é que a gratidão verdadeira transcende o tempo. 15 anos se passaram, mas aquele sentimento de reconhecimento permaneceu vivo, esperando o momento certo de ser expresso. A gratidão não tem prazo de validade quando é genuína. Além disso, a história nos mostra que agradecer não é apenas bom para quem recebe o agradecimento, mas principalmente para quem agradece. Aquele homem carregou aquela carta por 15 anos porque sabia que precisava fechar um círculo, honrar uma promessa consigo mesmo. O efeito multiplicador. O mais belo desta história é perceber como um único ato de bondade se multiplicou. Seu Antônio ajudou uma pessoa, que por sua vez passou a ajudar dezenas, talvez centenas de outras. É como jogar uma pedra na água e observar o círculo se expandindo indefinidamente. Quantas vidas foram tocadas indiretamente por aquele café e pão compartilhados numa manhã fria? Quantas pessoas receberam uma segunda chance porque aquele homem recebeu a sua? Esta é a magia da gentileza. Ela nunca morre, apenas se transforma e se multiplica. O que podemos aprender esta história nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes fomos ajudados e esquecemos de agradecer? Quantas pessoas merecem nossa gratidão, mas nunca a expressamos adequadamente? Agradecer não precisa esperar 15 anos. Uma mensagem, telefonema, um abraço sincero. São gestos simples que podem significar o mundo para quem um dia estendeu a mão para nós. Ao mesmo tempo, devemos nos inspirar em seu Antônio. Ele não ajudou esperando reconhecimento ou recompensa. Ajudou porque era a coisa certa a fazer. E paradoxalmente, é justamente quando agimos sem esperar nada em troca que nossos gestos ganham ainda mais valor. Conclusão. Sua carta não pode esperar. A história do homem que voltou 15 anos depois nos fez uma pergunta no meio deste texto. E agora, no final, precisamos saber: você fez aquilo que pedimos? Você entrou em contato com alguém para agradecer? Se ainda não fez, este é o momento. Naudoc, sua carta esquecida, guardada por mais um dia. Aquela pessoa que te ajudou, que acreditou em você, que esteve presente quando ninguém mais estava, merece saber o quanto foi importante. A gratidão expressa tem um poder transformador extraordinário. Ela não apenas reconhece o passado, mas também constrói pontes para o futuro. Quando você agradece sinceramente, você está dizendo: você importou, o que você fez teve valor. Sua bondade não foi em vão. E aqui está a verdade mais bonita de todas. Ao agradecer, você se tornará mais parecido com aquele homem que reconstruiu sua vida e passou a ajudar outros. A gratidão nos torna pessoas melhores, mais conscientes, mais generosas. Então faça agora o que deve ser feito. Pegue seu telefone, abra suas mensagens e escreva aquele obrigado que está guardado há tanto tempo no coração. Não precisa ser longo ou eloquente. Precisa apenas ser sincero, porque no final não queremos ser pessoas que carregam cartas não entregues. Queremos ser pessoas que honram aqueles que nos ajudaram, que mantêm viva a corrente de bondade e que transformam gratidão em ação. Sua carta não pode esperar. A pessoa que merece seu agradecimento está aí, esperando sem saber. E hoje, neste momento, você tem a chance de fazer o dia dela muito mais especial. Não deixe para amanhã. Agradeça agora. E depois seja para alguém que essa pessoa foi para você.